Imagine uma cidade construída sobre uma área com riscos de erupção vulcânica. Certamente, uma cidade assim vive em constantes tensões, vive em constantes preocupações, vive em constante sinal de alerta. E esta era a realidade da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, a segunda igreja da Ásia Menor, era uma igreja que passava por constantes riscos de tribulações, de perigos, de perseguição. Esta era a realidade da igreja de Esmirna. E o Senhor Jesus, ele direciona uma palavra a esta igreja na carta, no livro de Apocalipse, capítulo 2, o versículo 8 ao 11. E o Senhor Jesus, ele se apresenta a esta igreja como o princípio e o fim, como o primeiro e o derradeiro. Conforme João, capítulo 1, o Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus Cristo é aquele que deu origem a todas as coisas, e todas as coisas têm início e fim na pessoa dele. E Jesus Cristo se apresenta também como aquele que esteve morto e tornou a viver. A igreja de Esmirna, que passava por constantes tribulações, por constantes sofrimentos, ao receber uma palavra de Jesus, uma carta de Jesus Cristo, a igreja que sofria recebe uma carta daquele que sofreu até o sangue, daquele que sofreu até a morte para salvar a humanidade. Portanto, o Senhor Jesus diz a esta igreja: eu conheço a tribulação pela qual você está passando. Era importante para a igreja saber que ela não estava sozinha no momento da tribulação. Ela sabia que ela estava sendo atribulada, mas não desamparada. O Senhor Jesus estava com ela. O Senhor Jesus estava ajudando ela a enfrentar as perseguições, as dificuldades, e mesmo assim continuar caminhando, e mesmo assim continuar perseverando. Então Jesus fala para esta igreja que estava vendo o sofrimento dela e que ele estava presente em meio ao sofrimento para ajudar a sua igreja em meio às tribulações. O Senhor Jesus diz para ela que conhecia a pobreza dela, e esta pobreza diz respeito ao poder aquisitivo da igreja. Era uma igreja limitada de recursos, mas a igreja que era considerada como pobre diante da sociedade, que era considerada como limitada de recursos diante da sociedade, ela é vista pelo Senhor Jesus Cristo como uma igreja rica. O Senhor Jesus fala para ela: eu conheço a sua pobreza, embora você seja rica. Então, a igreja que era limitada de recursos na terra, ela era transbordante dos recursos do céu. E o Senhor Jesus Cristo, ele provia todas as necessidades desta igreja. E por que a igreja de Esmirna ela estava em constante perigo? Por que a igreja de Esmirna estava constantemente passando por tribulações? Porque ela vivia no meio daqueles que se diziam judeus e não eram. E que eram, na verdade, sinagogas de Satanás. Ou seja, o Senhor Jesus está acusando, está demonstrando, está trazendo às claras o pecado de um povo que se considerava o povo da aliança, o povo exclusivo, o povo de Deus, mas que não era reconhecido por Deus dessa forma. Eles se apresentavam como o povo da aliança, se apresentavam como se fosse povo de Deus, se apresentavam como se fossem eleitos e escolhidos por Deus. Mas o Senhor diz que eles não eram o povo da aliança e que eles eram ainda sinagoga de Satanás. E é por causa deste povo que a igreja de Esmirna ela estava sendo afligida. É por causa deste povo que a igreja de Esmirna ela estava sofrendo tribulações. E o Senhor Jesus Cristo enfatiza para esta igreja que conhecia esta realidade de que ela estava sendo afrontada, que ela estava sendo afligida, que ela estava sendo, de certa maneira, perseguida por aqueles que se diziam o povo da aliança. Jesus estava olhando esta realidade de perto. E Jesus fala para ela: não tenha medo das coisas que você vai sofrer.
Então Jesus deixa claro para esta igreja que ela estava sofrendo e que a situação imediatamente não iria melhorar. Ela continuaria sofrendo perseguições, porque Jesus não iria tirar de maneira imediata aqueles que oprimiam esta igreja. Então o Senhor Jesus fala para ela: não tenha medo das coisas que você ainda vai sofrer. Então Jesus Cristo, ele encoraja essa igreja a passar pelo sofrimento sem desistir, a passar pelo sofrimento sem retroceder, mas a perseverar sendo fiel mesmo em meio ao sofrimento. O Senhor Jesus ainda diz para a igreja de Esmirna: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Então o Senhor Jesus Cristo, ele está enfatizando que ele esperava da igreja de Esmirna uma fidelidade inegociável, uma fidelidade a qual eles não estivessem dispostos a vendê-la por preço nenhum. Jesus queria da igreja de Esmirna uma fidelidade irrestrita em meio ao sofrimento, uma fidelidade que permanecesse em meio a qualquer circunstância. E o Senhor Jesus fala para ela: o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, e vocês serão postos à prova e passarão por uma tribulação. Então Jesus Cristo, ele enfatiza para a igreja a realidade de sofrimento que ela estava vivendo e mais alguns sofrimentos que ela ainda viveria por amor ao nome de Jesus. Portanto, sofrer por amor ao nome de Jesus é algo legítimo para aqueles que são servos e servas do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus espera isso de nós, que nós tenhamos disposição para servi-lo com fidelidade, mesmo em meio ao sofrimento. Se a igreja de Esmirna ela se rendesse, se a igreja de Esmirna ela retrocedesse, certamente os seus algozes, os seus opositores, os seus opressores iria aliviar o sofrimento dela. Porém, ela seria reprovada diante de Deus. Então a igreja de Esmirna não poderia retroceder. A igreja de Esmirna não poderia abrir mão dos princípios, abrir mão dos valores, abrir mão da fidelidade ao Senhor. A fidelidade que Jesus pediu à igreja de Esmirna era uma fidelidade inegociável. A fidelidade da igreja não estava à venda. E é assim que Jesus espera que nós vivamos no tempo que nós o servimos. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então Jesus estava dizendo para a igreja de Esmirna que, ainda que ela viesse sofrer até a morte, eles sofreriam apenas a morte do corpo, mas que o Senhor Jesus Cristo lhes daria a eternidade, que o Senhor Jesus lhes daria a vida permanente, que o Senhor Jesus lhes daria a vida espiritual, que é eterna, permanente e duradoura. Portanto, os homens, a única coisa que eles podem fazer é tirar a vida do corpo, mas eles não podem matar a nossa espiritualidade, porque a nossa vida, a vida eterna, a vida duradoura, é daqueles que servem a Jesus, estão escondidas no próprio Jesus, estão guardadas nele, estão guardadas em Jesus. É por isso que Jesus falou que aquele que vencer de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então, que nós sirvamos a Deus com esta fidelidade inegociável. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Jesus, o Senhor se dirigiu à igreja de Esmirna, uma igreja sofredora, uma igreja que passava por tribulações. E o Senhor se dirige a ela como aquele que sofreu também. O Senhor foi experimentado no sofrimento. O Senhor soube o que é sofrer, mas o Senhor não retrocedeu em momento nenhum. O Senhor permaneceu fiel ao Pai durante toda a história da sua trajetória. E que nós, Jesus, a exemplo do Senhor, sejamos fiéis, fiéis até a morte, e assim receberemos a coroa da vida. Que nós possamos oferecer ao Senhor uma fidelidade inegociável, assim como o Senhor esperou da igreja de Esmirna uma fidelidade inegociável. O Senhor espera de nós essa fidelidade, e que nós, com a ajuda do Teu Espírito, sejamos fiéis ao Senhor em todo momento, em toda circunstância, em nome de Jesus. Amém.